Olá! Hoje nós iremos apresentar nossa proposta de consultoria de gestão no modelo Toyota de produção, também conhecido como MTP. Nosso grupo é composto por Ana Clara Brasileiro, Ana Luísa Londres, Isaac Soares, Júlia Carneiro e Nicole Cerqueira. O sumário da nossa apresentação consiste em introdução, diagnóstico inicial, princípios do MTP, implementando o plano de ação, monitoramento e medidas de sucesso, plano de ação 5W2H e respondendo as 3 perguntas. Bom, meu nome é Ana Luísa e para começar a nossa apresentação, precisamos estabelecer que a empresa XYZ é uma fábrica de automóveis de médio porte, bem estabelecida no Brasil, porém ela está enfrentando atualmente desafios que comprometem sua competitividade e lucratividade, como o aumento dos custos operacionais, o atraso frequente na produção e uma crescente insatisfação dos clientes devido à baixa qualidade dos produtos. Esses desafios eles são agravados pelo desperdício de materiais, pela falta de padronização dos processos e por uma comunicação interna ineficaz. Então, nossa proposta para reverter esse cenário inclui a adoção do modelo Toyota de produção, reconhecida por sua eficácia com uma metodologia de manufatura enxuta. E nosso objetivo vai ser de liderar essa transformação da empresa, buscando eliminar desperdícios, aumentar a qualidade, otimizar os processos produtivos e também envolver os colaboradores em uma cultura de melhoria contínua. Primeiramente, analisaremos o diagnóstico inicial da situação atual da empresa. Com relação à análise de processos, nós decidimos mapear todos os processos de produção através de ferramentas como o mapeamento do fluxo de valor, para que pudéssemos identificar onde ocorrem desperdícios e ineficiências ao longo da cadeia produtiva. Além disso, nós também buscamos realizar entrevistas com os diversos setores da empresa, caminhando por todos os cargos, a fim de levantar informações sobre problemas de qualidade e dificuldades enfrentadas no processo produtivo. Ainda, quando nós decidimos analisar os dados, nós revisamos indicadores de produção, como taxas de defeitos, tempos de ciclo, níveis de estoque e custos operacionais, para identificar padrões de desperdício e áreas que precisavam de melhoria. E, por fim, também decidimos observar diretamente o fluxo de trabalho no chão da fábrica para identificar práticas ineficazes e áreas com problemas de coordenação que poderiam estar impactando a eficiência do processo produtivo. Com base nesse diagnóstico inicial, nós estabelecemos alguns objetivos principais para implementar o nosso plano de ação, buscando oportunidades de melhoria nas áreas de análise de desperdício, em que realizamos o mapeamento do fluxo de valor para identificar pontos críticos, como gargalos, sobra de materiais, defeitos em peças, períodos de ociosidade nas áreas de produção e o acúmulo excessivo de estoque. Já em termos de qualidade, buscamos identificar as causas dos defeitos e o impacto das devoluções e reparos, realizando então uma análise mais aprofundada dos processos de controle de qualidade existentes e identificando suas falhas. Então, seguindo para a análise dos processos, nós mapeamos a coordenação entre diferentes etapas da produção para identificar gargalos e ineficiências e, em seguida, decidimos verificar o nível de padronização dos processos e como isso estava influenciando a qualidade e a eficiência da produção. E, por fim, no que se refere à comunicação interna, nós propomos a criação do sistema de feedback, o qual seria responsável por facilitar a comunicação entre os colaboradores e a empresa, com o intuito de identificar problemas de forma mais ágil e promover uma cultura de melhoria contínua. Então, podemos ver que esses objetivos eles serão melhor discutidos posteriormente na nossa apresentação. E, em seguida, Isaac será responsável por falar melhor sobre as técnicas e teorias usadas no nosso plano de ação. Boa tarde, eu sou Isaac Soares e fiquei responsável de apresentar para vocês os princípios de modelo Toyota de produção. São eles o Just in Time, o JIDOCA, o sistema Kanban e o 5S. O Just in Time é uma metodologia de gerenciamento de produção que tem o objetivo de produzir apenas a quantidade específica
encomendada pelos clientes. Isso quer dizer que não pode ser, não deve ser produzido, comercializado, adquirido ou transportado nenhum produto que não seja no momento exato. É uma produção sob demanda, para não ter desperdício de estoques nem custo de armazenamento. Temos o JIDOCA, é um termo que pode ser traduzido como autonomia ou automatização com toque humano, que nada mais é do que a percepção de uma falha na linha de produção, tanto ou pelo homem ou pela máquina, e a partir dessa percepção deve ser interrompido o processo, consertado a máquina, retirado o erro e o processo voltar. E em seguida estudar a raiz do problema e eliminar totalmente esse erro. Dessa forma, evita custos de produção com produtos, desperdício de produção com os produtos defeituosos e melhora a qualidade do produto. Já o Kanban é uma metodologia de gestão visual de projetos que usa cartões e colunas coloridas para controlar o fluxo de trabalho. Ele tem como objetivo melhorar a execução dos serviços, entregar valor de forma constante e evoluir o sistema de produção e resolver problemas de forma sistemática. Já o 5S é uma metodologia de gestão que visa melhorar a organização, limpeza e eficiência no ambiente de trabalho. O termo 5S vem do japonês, que são 5 palavras em japonês que começam com S, por isso 5S, que traduzindo para o português são utilização, organização, limpeza e padronização e disciplina. Essa metodologia pode trazer vários benefícios para as empresas, como melhoria da qualidade dos produtos, aumento da produtividade e prevenção de acidentes de trabalho. Sou Nicole Cerqueira e hoje eu apresento a vocês o nosso plano de ação focado em 3 grandes pilares: a eliminação de desperdícios, a melhoria contínua da qualidade e a otimização de processos. Nosso objetivo com esse plano é promover um aumento significativo na produtividade, enquanto reduzimos custos e garantimos a entrega de um produto ou serviço de alta qualidade. Vamos analisar cada um desses pilares em detalhes, mostrando como aplicamos ferramentas consagradas e estratégias que já estão trazendo resultados práticos. Antes de falar sobre as soluções propostas, é importante entender o ponto de partida. Quando analisamos os processos atuais, encontramos alguns problemas recorrentes, como o excesso de inventário. Identificamos que manter os estoques elevados está gerando altos custos e não contribuindo para a agilidade do fluxo de trabalho. Retrabalho e perdas. Houve uma grande incidência de retrabalhos devido a falhas no processo produtivo e na comunicação interna. Isso gerava desperdício de recursos e tempo, além de impactar a qualidade final. E processo desbalanceado. Alguns setores na linha de produção estavam sobrecarregados, enquanto outros tinham tempos ociosos, resultando em gargalos. Esse diagnóstico nos guiou para a elaboração do plano que vocês verão a seguir. O primeiro objetivo foi a eliminação de desperdícios. Para isso, aplicamos um conjunto de ferramentas que eu vou detalhar agora. Utilizamos o JIT, Just in Time, que é um sistema que nos permite trabalhar com o estoque mínimo necessário. Em vez de armazenar grandes quantidades de matéria-prima, organizamos uma cadeia de suprimentos eficiente que nos permite receber os materiais na medida exata que são necessários. Isso não só reduz o custo de armazenagem, como também melhora o fluxo de caixa da empresa. O Kanban, que é uma ferramenta visual simples, mas muito poderosa. Ele nos ajuda a gerenciar e controlar o fluxo de produção de maneira contínua. Utilizamos cartões Kanban para sinalizar o momento exato em que os materiais precisam ser repostos, evitando a interrupção da linha produtiva e o acúmulo de estoque desnecessário. JIDOCA é uma implementação que introduz um conceito fundamental de automação com um toque humano. Quando ocorre uma falha no processo, a produção é interrompida automaticamente e o problema é corrigido antes de prosseguir. Isso nos ajuda a identificar e eliminar as causas dos problemas de qualidade, além de evitar que produtos defeituosos avancem no processo produtivo. E o 5S é uma metodologia fundamental para a organização do ambiente de trabalho. Ela se baseia em 5 princípios: o Seiri, que é a utilização; Seiton, organização; Seiso, que é limpeza; Seiketsu, que é padronização, e Shitsuki, que é disciplina. Aplicar o 5S, conseguimos reduzir o tempo perdido procurando ferramentas e materiais, além de criar um ambiente mais seguro e produtivo para os colaboradores.
Com os desperdícios sob controle, nosso foco foi na melhoria contínua da qualidade. Aqui introduzimos 3 abordagens importantes. O controle de qualidade total. É o conceito de qualidade total envolvendo o monitoramento em todas as fases da produção, desde a entrada da matéria-prima até o produto final. Para isso, aplicamos inspeções regulares e capacitações para os nossos colaboradores, garantindo que todos compreendam e apliquem os padrões de qualidade exigidos. O ciclo PDCA, a melhoria contínua, é baseada nesse ciclo, que é planejar, fazer, checar e agir. Esse ciclo é repetido constantemente para identificar falha, testar soluções e, se forem bem-sucedidas, implementá-las de maneira definitiva. A grande vantagem desse ciclo é a sua capacidade de promover ajustes rápidos e assertivos em processos que possam apresentar problemas. E, por fim, temos o programa de sugestões. Engajar os nossos colaboradores também faz parte do nosso plano de ação. Implementamos esse programa de sugestão, onde os próprios colaboradores podem identificar as áreas de melhoria e propor soluções. Isso cria um ambiente mais participativo e gera ideias valiosas para resolver os problemas do dia a dia. Agora, vamos falar sobre a otimização dos processos, começando pelo mapeamento do fluxo de valor. Fizemos esse mapeamento completo dos processos, desde a entrada dos pedidos até a entrega do produto final. Isso nos ajudou a identificar gargalos, atividades que não agregavam valor e etapas que poderiam ser otimizadas ou eliminadas. Em seguida, implementamos os princípios de produção enxuta, para garantir que o fluxo de produção fosse o mais eficiente possível. Isso incluiu reduzir os tempos de setup entre uma operação e outra, o aumento da flexibilidade da linha e reduziu significativamente o tempo de inatividade. E, por fim, fizemos também um balanceamento da linha de produção. Identificamos que havia um desequilíbrio na carga de trabalho em diferentes etapas da linha de produção. Após uma análise cuidadosa, redistribuímos as tarefas de maneira que todas as fases operassem de forma sincronizada, o que aumentou a produtividade e eliminou gargalos. Por fim, um dos pontos mais importantes para garantir o sucesso de qualquer mudança da organização é a comunicação interna. Então, a gente focou no sistema de comunicação eficiente, implementamos ferramentas de comunicação digital como plataformas de elaboração e mensagens instantâneas. Isso permite identificar e resolver problemas em tempo real, mantendo todos os membros da equipe informados e alinhados com os objetivos. E implementamos a cultura de melhoria contínua. Além de implementar as ferramentas ditas, trabalhamos para criar uma cultura onde todos os colaboradores são incentivados a identificar problemas e propor soluções. Isso gera um ambiente colaborativo onde cada pessoa sente que está contribuindo para o sucesso da organização. Para concluir, gostaria de destacar que o plano de ação já está trazendo resultados concretos. Com a eliminação de desperdícios, melhoria contínua da qualidade e a otimização do processo, estamos conseguindo reduzir custo, aumentar a produtividade e garantir uma entrega de maior valor ao cliente. Os próximos passos incluem a expansão dessas práticas para os outros setores da organização e também o acompanhamento contínuo de resultados, sempre com foco na melhoria contínua. A partir do que fora dito, é necessário compreender que o monitoramento constante e a melhoria contínua são pilares centrais para a nossa abordagem. Desse modo, no MTP, o sucesso de qualquer processo produtivo é garantido através de um acompanhamento sistemático e também de ajustes constantes ao longo do caminho. Por isso, no contexto do nosso plano de ação, implementaremos um sistema robusto de monitoramento para garantir que cada etapa esteja sendo executada conforme planejado e que também os resultados estejam ali alinhados com os objetivos traçados, que será exatamente o que iremos apresentar a seguir. A fim de garantir que cada aspecto do plano de ação seja devidamente abordado e gerenciado, temos aqui a formação de equipes dedicadas a áreas estratégicas, em que cada uma dessas equipes será responsável por um pilar essencial do nosso processo de melhoria. Temos, então, a separação em desperdício, qualidade, processos e comunicação. Essa especialização de cada grupo vai permitir uma abordagem mais focada e eficiente, garantindo assim que cada área seja tratada com devido rigor e atenção, promovendo então uma sinergia necessária entre os diferentes setores. Em relação ao cronograma, temos que o plano de ação deve ser implementado de forma organizada e dentro dos prazos estabelecidos, e é exatamente por isso que o cronograma se mostra como extremamente essencial, de forma que ele deve ser detalhado. Então, o cronograma vai servir como um guia, que vai destacar ali todas as etapas do processo, os prazos e as responsabilidades de cada equipe.
Além disso, um sistema de acompanhamento vai ser implementado para monitorar o progresso e garantir que tudo ocorra dentro do prazo previsto. Esse acompanhamento contínuo vai ser extremamente importante exatamente porque permite identificar rapidamente qualquer desvio que pode ter, como também possa facilitar a tomada de decisão em relação a medidas corretivas de maneira proativa. Além disso, com o objetivo de manter a flexibilidade e garantir a eficácia contínua do plano de ação, realizamos revisões periódicas. Então, durante essas revisões, o que vai acontecer? Basicamente, vai ter uma certa avaliação do andamento dos processos e, quando for necessário, terá ali um certo ajuste no plano. Isso vai permitir que possíveis danos ou possíveis erros sejam corrigidos eventualmente, então as falhas serão corrigidas, como também vai ser possível capitalizar as novas oportunidades de melhoria. Esse ciclo de revisão e ajuste vai garantir ali que o processo esteja sempre alinhado com os nossos objetivos e que assim seja possível ter uma certa adaptação rápida em relação às mudanças ou os desafios que podem surgir como consequência. Como já foi mencionado, a redução de desperdícios é um dos pilares centrais do nosso plano de ação. Para isso, definimos o principal indicador, que vai ser exatamente o percentual de redução de desperdício e de inventário, permitindo uma visão precisa do quanto estamos conseguindo otimizar nossos processos e também reduzir os excessos. Para isso, a nossa meta é bastante ambiciosa, mas também muito alcançável. Então, pretendemos reduzir o desperdício em 30% e o inventário em 20% no prazo de 6 meses. Esses números foram estabelecidos com base em uma análise detalhada nas nossas operações e têm como objetivo não apenas gerar eficiência, como também reduzir custos e melhorar a sustentabilidade das nossas atividades. Com esse foco, implementaremos práticas de monitoramento contínuo e ajustes em tempo real, garantindo que todo o processo esteja alinhado com os resultados esperados. Quando iremos tratar aqui sobre a questão da melhoria da qualidade, também temos que é essencial garantir exatamente a satisfação do cliente e a sustentabilidade do nosso processo produtivo. Então, para isso, estabelecemos como principais indicadores a questão da taxa de defeitos e o número de devoluções, porque serão responsáveis por permitir avaliar em tempo real a eficiência dos nossos processos e também o nível de aceitação dos nossos produtos no mercado. Então, a meta vai ser, para os próximos 6 meses também, reduzir a taxa de defeitos em 40% e a taxa de devoluções em 30%. Esses números vão refletir exatamente o nosso compromisso com a excelência operacional e com a entrega de produtos de alta qualidade, que atendam ou superam as expectativas dos nossos clientes. E, como já foi dito, terá um certo acompanhamento contínuo dos indicadores para que a gente consiga realmente ter um diferencial competitivo. Além disso, é importante pensar na questão do aumento da eficiência. Então, os nossos indicadores-chave serão exatamente o tempo do ciclo de produção e a taxa do uso da capacidade. Esses indicadores irão fornecer exatamente insights sobre a rapidez com que completemos nossos processos produtivos e também o nível de utilização da nossa capacidade industrial. Então, para isso, vai ser necessário reduzir o tempo de ciclo, que vai permitir exatamente uma produção mais ágil, enquanto é necessário também melhorar a taxa de uso de capacidade, porque vai garantir ali uma maior utilização dos recursos que não vão exatamente sobrecarregar o sistema. Para isso, estabelecemos como meta, para os próximos 6 meses, reduzir o tempo de ciclo de produção em 15% e melhorar a taxa de uso de capacidade para 85%. Alcançar essas metas significa uma operação mais enxuta, com menos gargalos, e também um maior aproveitamento dos recursos disponíveis, o que vai garantir exatamente que tenhamos uma maior produtividade e uma redução dos nossos custos. Por fim, é necessário pensar sobre a questão da satisfação dos funcionários, e é exatamente por isso que temos como indicador os resultados de pesquisas de satisfação desses funcionários ali, porque a partir disso vamos conseguir medir o grau de satisfação da nossa equipe com base em diversos fatores,
Dentre eles é possível mencionar ambiente de trabalho, condições, comunicação interna e até mesmo reconhecimento profissional. A nossa meta vai ser aumentar essa satisfação dos funcionários em 25% ao longo do primeiro ano. Isso não apenas promoverá um clima organizacional mais positivo, mas também vai resultar em melhorias na retenção de talentos, produtividade e qualidade de trabalho, impactando diretamente no sucesso de nossos objetivos gerais. Bom, o 5W2H ele é uma ferramenta de gestão simples e eficaz que serve para planejar e organizar ações ou projetos de forma clara e objetiva. E implementando essa ferramenta, a gente tem que responder sete perguntas, né? Que seria o que será feito, por que será feito, como será feito, quem fará, quando será feito, como será feito e quanto isso vai custar, certo? Bom, inicialmente seria para implementar o Just in Time. Por que isso seria feito? Para reduzir os estoques e desperdícios. Onde isso seria feito? Seria feito na linha de produção. Por quem seria feito? Seria feito por toda a equipe de produção. Quando? Nos próximos 6 meses. Como? Ajustando o fluxo, reduzindo lotes e nivelando a produção. E isso custaria R$250 mil. Implementando o Jidoka, nós garantiríamos a qualidade e interrompemos a produção com defeitos, né? E isso seria feito em toda a fábrica pela equipe de qualidade. Nos próximos 3 meses, isso seria feito de forma que a gente capacitasse os colaboradores, implementando parada imediata e identificando as causas raiz, né? E isso custaria R$150 mil. E promovendo a melhoria contínua, por que isso seria feito? Seria feito para envolver colaboradores e buscar constantes melhorias. Isso seria feito em toda a organização, por todos os funcionários. Quando? Isso teria que ser mantido de forma contínua. Como seria feito? Criando a cultura de melhoria, padronizando o processo, treinando as equipes e monitorando os indicadores. E isso custaria R$300 mil. Bom, agora eu vou responder a primeira pergunta, né? Que é: quais são os principais desafios encontrados na implementação do Just in Time e como a gente pretende superar estes desafios na empresa? Bom, nós encontramos 4 desafios, que são a coordenação com os fornecedores, controle de estoque e logística, mudança cultural e resistência interna e a precisão na previsão de demanda. Bom, o primeiro desafio seria garantir que os fornecedores entregassem os materiais com frequência e pontualidade. E a solução que encontramos foi estabelecer parcerias estratégicas e acordos de fornecimento que incluem métricas de desempenho e penalidade por atraso. Sobre o controle de estoque e logística, a gente precisava reduzir o estoque sem comprometer a capacidade de atender a demanda. E a solução que encontramos foi implementar o Kanban, porque através dele a gente consegue monitorar o estoque e sinalizar as demandas. E sobre a mudança cultural e a resistência interna, a gente precisava superar a resistência a mudanças e garantir a adoção de novas práticas. E a solução que encontramos foi fazer o treinamento abrangente do Just in Time, destacando casos de sucesso. E sobre a precisão na previsão de demanda, a gente tem que prever a demanda, né, de forma precisa, evitando a falta ou o excesso de materiais. E a solução que encontramos foi a ferramenta de demanda com base em dados e tendências. Bom, agora eu vou responder a segunda pergunta, que é: como o desenvolvimento dos colaboradores pode impactar positivamente a implementação do Jidoka? Bom,
Esse impacto positivo pode acontecer de 4 maneiras, né, que a gente identificou, que é a melhoria da detecção dos problemas, o aumento da motivação moral, a capacitação e o desenvolvimento de habilidades e a redução dos defeitos e do retrabalho, né? Qual o impacto da melhoria na detecção dos problemas? Bom, os funcionários engajados, eles são mais propensos a identificar e relatar os problemas. E qual a estratégia? Seria o incentivo à cultura de responsabilidade e empoderamento. Sobre o aumento da motivação e moral, qual impacto isso teria? Bom, a participação ativa dos colaboradores na melhoria contínua causa maior satisfação no trabalho. E qual a estratégia? Através do reconhecimento e recompensa às atribuições dos funcionários e às suas melhorias. Sobre a capacitação e o desenvolvimento de habilidade. Qual o impacto? Treinamentos de Jidoka por aquisição de habilidade para operar e manter os sistemas de automação. E qual a estratégia? Treinamentos regulares e workshops para a automação. E sobre a redução dos defeitos e do retrabalho. Qual o impacto? A maior participação dos colaboradores resulta na identificação e correção precoce dos problemas. E qual a estratégia? Sistema de feedback e monitoramento. Agora respondendo a terceira e última pergunta, que é: quais estratégias vocês propõem para garantir a melhoria contínua a longo prazo na fábrica? Bom, as estratégias que a gente encontrou foi o estabelecimento de uma cultura de melhoria contínua, a implementação de ciclos de Kaizen, o incentivo à participação de todos os níveis da empresa, né? E a avaliação e ajuste contínuo do processo. Qual a estratégia utilizada? Cultura com a melhoria contínua como parte do DNA da empresa. Qual a ação? Encorajar a experimentação e ver erros como oportunidade de aprendizado e melhoria. Sobre a implementação do ciclo Kaizen. Qual a estratégia? Adotar o ciclo PDCA e realizar ciclos regulares de revisão e melhoria dos processos. Qual ação seria feita? As equipes de melhoria para revisar processos, identificar problemas e desenvolver planos de ação. Sobre o incentivo à participação de todos os níveis. Qual a estratégia? Envolver todos os colaboradores na linha de frente. E qual a ação? Sistema de sugestão e reconhecimento, com reuniões regulares para discutir as ideias. E sobre a avaliação e ajuste contínuo de processo. Qual a estratégia? Estabelecer indicadores de desempenho para monitorar a eficácia de melhoria. E qual a ação? Métricas para medir o sucesso das iniciativas de Kaizen, revisando periodicamente.